Fala, meu querido, minha querida. Fabiano Pereira aqui. Eu venho trazer para você 5 segredos bíblicos, ou melhor, 5 segredos de Davi para derrubar o gigante. 5 segredos de Davi para derrubar o gigante. Se você gosta de conselhos bíblicos, se você gosta de conselhos de alta performance da Bíblia, se você gosta de ver planejamentos bíblicos para você alcançar grandes resultados, então você vai gostar desse vídeo, você vai adorar esse vídeo. E desde já então, dá a sua curtida aí e vamos lá. Baseado na história de Davi e Golias, aí talvez você fale assim: poxa, Fabiano, Davi e Golias, isso aí é história para boi dormir, cara. Talvez não. Por quê? Porque avaliando essa história de Davi e Golias, a gente aprende muitas coisas ocultas ali nessa história. Não ocultas, mas que ninguém assim expõe pra gente, que você precisa fazer para também ter ótimos resultados. Como, por exemplo, ao ler essa história de Davi e Golias, eu consegui trazer 5 tópicos, pelo menos 5 tópicos ali, que eu pude aprender com essa história e agora eu quero compartilhar com você. Eu tenho certeza que você vai gostar, né? O primeiro tópico que eu vejo ali é que Davi planejou. Davi planejou. E hoje em dia, cara, a maioria do ser humano não tem planejamento de vida, não faz planejamento. Quer alcançar um objetivo, quer alcançar uma meta, mas não planeja. E como eu sei que Davi planejou? Simplesmente avaliando aqui em 1 Samuel 17, o verso 5 e 6, fala bem assim pra gente, ó. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. Ou seja, Davi viu ali que aquele gigante, ele estava todo coberto. O cara, além de ser grande e forte, estava todo coberto de aço. E como que você pode enfrentar uma pessoa dessa? Além de ser gigante, forte, grande, o cara todo coberto de aço. Então Davi planejou, ele olhou para aquele gigante, ele já sabia, ele já conhecia aquele gigante, né? Já sabia como que era aquele povo. E ele viu ali um ponto fraco. Ele traçou um planejamento e viu ali um ponto fraco. O cara é grande, é forte e é cheio de aço, mas ele viu ali um ponto fraco. Qual era o ponto fraco do gigante? Você vai saber daqui a pouco. Então, o segundo tópico, né? Davi usou seu ponto forte. O segundo tópico é que Davi usou seu ponto forte. Davi, ele tinha um ponto forte. Qual era o ponto forte de Davi? O ponto forte de Davi era exatamente aquilo que ninguém deu valor, que ninguém dava valor. E hoje talvez você tenha um ponto forte que ninguém dá valor. Sabe qual era o ponto forte de Davi? O ponto forte de Davi era simplesmente a sua funda e a sua pedra. Davi usou seu ponto forte, que era a funda e a pedra, e não o ponto forte do mundo, que era as armaduras, as espadas, as armas de guerra. O ponto forte de Davi era simplesmente a sua funda e a sua pedra. E ao lembrar disso, eu vejo o rei Saul tentando colocar em Davi a sua couraça, aquela armadura, e o peso era tremendo. Na hora que coloca em cima de Davi, Davi desce com tudo para o chão e aquele peso todo em cima dele lá, talvez eu imagino que ele não consiga nem se mexer direito daquele jeito. E na hora que o rei Saul dá ele a espada para ele segurar, a espada era tão pesada que eu imagino Davi funfando no chão de cabeça por causa do peso da espada ali, que era mais pesada do que ele e tudo mais. Então certamente, se Davi fosse usar as armas de guerra que o povo usava, ele ia ser derrotado, ele ia virar um espetinho na mão do gigante. Mas Davi sabia que ele tinha um ponto forte, Davi se conhecia. Aí a importância do autoconhecimento. Quem se conhece sabe os seus pontos fortes e sabe os seus pontos fracos. E quem conhece o seu inimigo também sabe os seus pontos fortes e também sabe os seus pontos fracos. E o mais interessante é que na maioria das vezes o inimigo, nem o próprio inimigo sabe quais são os pontos fracos dele e acha que aquela arrogância e tudo mais é o ponto forte. No livro Arte da Guerra, ele traz pra gente um exemplo, né, um ensinamento, que ele fala assim, que se você quiser vencer o seu inimigo, você não pode investir no ponto forte do seu inimigo. Tipo, por exemplo, eles usavam armaduras e espadas.
Aí Davi então pensar assim, então agora eu vou ter que ficar o mestre em armadura, em espada, para depois enfrentar o gigante. Não, Davi investiu no seu ponto forte. O ponto forte de Davi era simplesmente, o cara era o melhor em mira, ele acertava uma pedra onde ele queria. Ele acertava uma pedrada onde ele queria. E ele viu o ponto fraco do gigante, que eu deixei para falar agora qual que é o ponto fraco do gigante. O cara era coberto de aço, mas a sua fronte, um espaço na sua fronte estava aberto, estava descoberto. E para alguém que acerta uma pedrada onde ele quer, aquele dali era o ponto crucial para derrubar aquele gigante. E fica aqui o insight então, cara, às vezes você tem um ponto forte muito bom, que ninguém dá valor. E por ninguém dar valor, nem você dá valor. E aí você quer investir no ponto fraco, no ponto forte das outras pessoas que estão crescendo, que estão sendo mestre no assunto, que é isso e aquilo. E quanto mais você tentar passar alguém que já é gigante em certo assunto, fica mais difícil ainda para você aprender e se tornar mestre e passar. E talvez o seu ponto forte que ninguém dá valor é exatamente isso que Deus quer usar para você derrubar gigantes, né? Vamos lá então para o nosso terceiro tópico. O terceiro tópico, a gente vem falando aqui que Davi, ele tinha uma confiança na vitória e não confiança no fracasso. O que acontece hoje em dia? As pessoas, em geral, não faz planejamento, mas quando chega a fazer planejamento, né? Há uns estudos que falam que eu acho que 95%, posso estar enganado aqui, dos brasileiros não faz planejamento, não traça meta, a não ser final de ano, mas quando é 2 de janeiro já esqueceu tudo que traçou, que planejou. E por isso vive nessa vida aí de escassez, de não crescer, de não conseguir crescer. E quando cresce, cai rapidamente. E Davi, ele tinha confiança na vitória e não no fracasso. E aí quando a pessoa faz um planejamento para alcançar algum sucesso, um objetivo na vida, a pessoa fica com foco no fracasso, no medo. Cara, e se der errado? Cara, e se a crise piorar? Caramba, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Se o seu foco estiver no medo de fracassar, meu amigo, certamente você vai fracassar. Davi, ele não tinha foco no medo do fracasso, ele tinha foco na persistência e vitória no futuro, certo? O próximo tópico, então, que a gente vem trazendo aqui pra gente, é o quarto tópico, fala assim, Davi encontrou o ponto fraco do inimigo. Eu já acabei revelando para você antes mesmo do tópico, o ponto fraco do inimigo, né? Mas o que traz aqui então? Qual que é Aí às vezes você quer vencer na vida, você quer uma coisa, você quer isso, você quer aquilo, e aí você pensa assim, todo mundo tá ganhando dinheiro com o trade, com o investimento de bolsas de valores, com sei lá o que, e aí talvez não seja essas habilidades, não seja esses os seus dons, não seja esse o seu ponto forte, né? Talvez você não seja uma pessoa muito racional, que gosta de análise, que gosta de quebrar cabeça, que gosta de apostas, que é praticamente apostas também. Então, se você não gosta dessas coisas, vai ser meio complicado para você. Então você tem que encontrar o seu ponto fraco, o seu ponto forte. Por isso que é importante um processo de coach. O coach mostra para você os pontos fortes da pessoa, os pontos fracos da pessoa, o autoconhecimento de acordo com a personalidade, valores, crenças. Isso ajuda muito a você, na hora de decidir o que você quer para a vida, aí você decide o que está de acordo com a sua essência para decidir. E isso fica muito mais fácil, muito mais rápido para você conseguir os seus objetivos e planos. E Davi era um cara muito inteligente, ele não deixava nada passar assim, né? E aí a gente vai agora então para o próximo tópico, né? O quinto tópico. O quinto tópico é simplesmente falar assim, ó, Davi, ele não se preparou. Não, Davi, ele não se preparou. Davi, ele era preparado. Davi, ele era preparado. E aqui é um ponto forte. Quando Davi era uma pessoa que sabia o que ele queria da vida. Mesmo ainda criança, ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia o que ele queria da vida. E o importante de quando você sabe qual é o seu propósito, o que você quer da vida, você já vive preparado. Davi não era aquela pessoa assim que na hora que viu, então quer dizer que o gigante está querendo destruir o povo de Deus. Beleza.
Então agora eu vou me preparar, vou me capacitar, eu vou ser melhor do que eu já era, para poder um dia derrubar aquele gigante. E aí que está a grande diferença entre Davi e todo o exército de Israel. Por quê? Porque todos ali com certeza viviam treinando, viviam se capacitando cada vez mais. Só que às vezes, não sei se tinha planejamento e tal, mas Davi, ele tinha propósito, ele tinha planejamento, ele já era preparado. Então, na hora que ele olhou para aquele gigante, ele já traçou o plano assim em segundos. Ele viu assim, não, um cara desse tamanho, com essa fronte, mesmo que talvez o espaço seja pequeno, descoberto, e a fronte, uma pancada na fronte, você desmaia, qualquer um, e dependendo da força ali, então. Eu sou bom de mira. Davi já era preparado. E o que eu trago aqui? Às vezes, pessoas, por exemplo, aí você pergunta para uma pessoa que quer passar no concurso público, só um exemplo, seja o concurso público, seja passar no Enem, seja passar no curso de Direito. Aí você pergunta, tá, você quer isso aí para sua vida, você está estudando? Aí não, preciso estudar agora não. Preciso estudar agora não, porque as vagas só vão abrir daqui 5 anos. Cara, é 1000 vezes melhor. Se você tem 5 anos para você estudar, imagina o seu nível de maestria no assunto. Estudando 5 anos para passar em um concurso público, em um concurso de direito, no Enem, seja lá onde for, o que você quer para sua vida. Na hora que chega, mesmo se a coisa adianta e chega de surpresa, você está preparado. Você já está preparado. Se decida o que você quer para a sua vida e viva preparado. Porque, sabe por quê? Tem um ditado aqui que eu vou compartilhar com você agora, que eu aprendi com grandes pessoas do coaching. Se eu não me engano, foi com Anthony Robbins que tem esse ditado. Ele fala assim que o que é sorte? O que é sorte? A sorte é quando alguém preparado encontra uma oportunidade. Sorte é quando alguém preparado encontra uma oportunidade. O que isso aí quer dizer então? Poxa, cara, se eu quero passar, por exemplo, em um concurso público e eu só vou começar a estudar quando abrir as portas, as vagas do concurso público, o tempo de estudar que eu vou ter vai ser pouco e as chances são que eu não vou ter um bom resultado. Ou seja, eu não vou ter sorte. Mas se eu começar a construir a minha sorte a partir de agora, estudando e me preparando, pode ser que abra vaga em 5 anos, pode ser que abra vaga ainda amanhã. Se eu estou preparado hoje, eu tenho grande chance de estar entre os maiores sucedidos nisso daí. Então, decida o que você quer e não se prepara, seja preparado, tá? Um forte abraço, fica com Deus. Comenta se você gostou desse vídeo, pelo amor de Deus, compartilha em grupos e linha do tempo de pessoas que você acha e acredita que precisa ouvir desse assunto, tá? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.